E olha, gente, sabia que tem muitos brasileiros que estão escolhendo viajar e casar fora do país? Pois é, estão procurando aí cenários paradisíacos, praias incríveis, claro, um serviço de qualidade também. Estão em busca de pessoas acolhedoras, alegres, felizes. Agora, vamos combinar que a gente tem tudo isso aqui em Salvador? É ou não é? Claro que a gente tem. Então, vamos falar sobre esse assunto aqui agora? E eu quero chamar aqui no palco ela, a nossa famosa chefe, Tereza Paim. Por favor, Tereza, bem-vinda, boa tarde. Quero te dizer que é um privilégio, uma honra ter você aqui. Só de ter você no palco, eu aqui já me sinto capaz de fazer minha própria refeição e acertar o ponto do sal e não queimar minha comida. Obrigado, viu, Tereza? Nossa, obrigada a você. Maravilha. Quero convidar também aqui para a nossa roda o Arthur Marques, empresário do Casarão do Alto. Bem-vindo, Arthur. Aliás, gente, se vocês não conhecem o Casarão do Alto, precisam conhecer. Meu sonho é casar lá, viu? Se tiver agenda, eu estou resolvendo um probleminha bobo, assim, detalhe, que é a pessoa que vai casar comigo, que ainda não tenho, mas se tiver agenda no Casarão, eu me ajusto aí. Vamos falar sobre isso, né? Conectado aqui no telão, a gente vai ter, sabe quem, gente? Vamos ter aqui a empresária Isabela Soares, já está aqui, a Jaqueline Dalal, da Be Happy Turismo, e também a Juliana Ribeiro, gerente da Destination Wedding da operadora Orinter. Todas me ouvem? Acenem, por favor, se me ouvem bem. Todo mundo ouvindo, maravilha. Tereza, a mediação desse painel é sua. 30 minutinhos e eu estou de volta, tá? Até já. Ok, boa tarde a todos. Uma honra poder falar de Salvador sempre, né? Então, eu queria começar, hoje é o dia de Ansan, né? E hoje a gente tem aí a partida de uma grande mulher que dedicou sua vida a vender e a levar a comida de Ansan para o mundo, através da sua Bahia, da sua terra, do seu tabuleiro. Ela levou os sabores que nos eternizam, que nos falam quem somos, o que queremos e dá um norte, né? Para dizer que é baiano, o povo se cresce com um povo que cultua, né? Que a comida está na alma do baiano, porque ela também está vinculada às religiões. Mas vamos começar. Nosso pedido hoje é que muita luz na passagem de Cira, né? E que tudo corra bem nesse novo plano onde ela está. Bom, quando a gente fala de casamento, gente, a gente fala de beleza. Né? Eu quero aqui lembrar que Salvador é uma das poucas cidades do mundo, se eu não me engano, é uma das 7 cidades do mundo que o sol nasce e morre no mar. Né? Então, é uma cidade que tem uma luminosidade diferente e isso combina com casamentos ao ar livre. Né? Então, a gente tem hoje aqui no nosso grupo aqui 2 lugares paradisíacos onde o sol é determinante. Né? Nós temos a maior baía, a segunda maior baía navegável do mundo, cuidada, né? E, enfim. O que a gente também tem que pensar é que o momento atual, a gente está vivendo a era da inclusão, né? A diversidade ela é bem-vinda, né? Não temos mais somente casamentos clássicos, homem, mulher, igreja, né? Nós temos casamentos plurais, né? Em ambientes plurais, e nós temos, Salvador, 370 igrejas católicas, né? Nós temos mais de 800 terreiros de candomblé listados, tombados na região de Salvador e em torno de Salvador, e temos uma diversidade de celebrantes. Então, nós temos uma terra, uma cidade que, a princípio, muitos salões de festas, muitos ambientes interessantes para festas de casamento, desde pequenos até grandes casamentos. Então, o que eu penso sobre isso? Nós estamos prontos. Então, vamos explorar agora com esse time aqui de altíssima qualidade, né? Eu vou pedir desculpa, Arthur, que embora você seja o único homem da rodada, mas primeiro as damas, né? E vou pedir a Bela que conte para a gente daquele lugar paradisíaco que ela comanda, aquela ilha maravilhosa. Fale um pouquinho da sua estrutura, o que faz e por que casar lá. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria fazer saudações a essa iniciativa, a Secretaria de Turismo e Cultura do município de Salvador, principalmente a você, Tereza, e poucas pessoas sabem, mas é nossa parceira de primeira hora. Foi a primeira a acreditar no potencial de um cerimonial da Baía de Todos Santos, portanto, para mim é um prazer enorme estar aqui dividindo esse painel com as outras painelistas e sendo mediado por você. Eu não estou ouvindo vocês. Eu não sei se isso está acontecendo também com as outras meninas, mas eu não consigo ouvir. Então, se você fez alguma introdução,
Eu só consegui ouvir você anunciando o meu nome. Se você perguntou alguma coisa, eu não vou conseguir responder. Eu vou repetir, Bela, está me ouvindo agora? Continuo sem ouvir. Ah, meu Deus. E agora alguém escreve para a Bela o que fazemos, como seguimos. Vamos fazer o seguinte, Bela, enquanto nossa house ali, muito competente, resolve esse problema, eu vou pular a pergunta para Arthur, né? Arthur tem Agora melhorou, agora eu estou conseguindo Melhorou? ouvir. Então vamos seguir com você. Eu queria que você contasse para a gente dessa ilha encantada, esse lugar paradisíaco que vocês fazem todo dia dela, um espaço diferente, com muito amor. O que tem lá? Quais são os atrativos para se casar lá? Bom, inicialmente, é incrível como, apesar da Ilha dos Frades, né, ser território do município de Salvador, é impressionante como poucas pessoas ainda conhecem. Como é que surgiu a ideia da criação do Cerimonial Loreto? O Cerimonial Loreto, ele não se resume apenas a um local para eventos. Ele nasceu a partir da necessidade de se criar um mecanismo de sustentabilidade para o restauro de uma capela centenária que existe ali naquele local. Você, Tereza, que é uma amante da história e da cultura, deve saber o potencial e o ativo que é a Baía de Todos Santos para o nosso município, né? E poucas pessoas conhecem a história que a nossa Bahia teve até 1800. Aqui foi palco dos principais acontecimentos que marcaram o período colonial da construção do nosso país. Então, portanto, um grupo de empresários que tem propriedades ali no entorno resolveu se juntar e recuperar o patrimônio histórico da Ilha dos Frades, que são dois grandes expoentes e que marcam muito um tipo de arquitetura na época do Brasil colônia. São duas capelas que existem lá hoje, a Capela de Nossa Senhora de Guadalupe e a Capela de Nossa Senhora do Loreto. A Capela de Nossa Senhora do Loreto, ela fazia parte de uma fazenda também antiga, que data da época do século XVII, que data do século XVII, e a partir do restauro dessa capela, a gente teve a iniciativa de criar esse cerimonial para que ele servisse de suporte e ensejasse a manutenção de todos os equipamentos que foram ali restaurados. Além disso, levar para a Baía de Todos Santos a possibilidade de quem quisesse fazer evento nela e que não contava com esse tipo de infraestrutura. Então, a partir do ano de 2001, a gente iniciou essa série de trabalhos, né, que envolvem requalificação urbana ambiental. Foi quando começou a história do Cerimonial Loreto, e hoje Salvador conta com um equipamento de altíssima qualidade, né? Então, a gente consegue competir em beleza natural com outros destinos, mas a gente sabe que aí o páreo fica meio duro, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente sai na frente quando o assunto é história e cultura. E hoje você encontra isso no Cerimonial Loreto, né? Então, o que é que existe lá hoje, assim, basicamente? Nós temos um lugar que a gente consegue com muita versatilidade, né, porque são diversos eventos, né, que podem ser feitos lá, do pequeno, do médio e do grande, né? Além disso, a capela do século XVII, né, que é um traço marcante, né, da ocupação portuguesa na Baía de Todos os Santos. Além disso, quem aluga o espaço conta também com o apoio de quartos, né, que hoje está dentro do casarão antigo, outro mecanismo de sustentabilidade que também foi desenvolvido justamente para que todo o restauro desse casarão antigo pudesse acontecer. E uma coisa que eu acho que é a originalidade e é o que dá identidade a quem quer casar na Baía de Todos Santos, que é um pequeno centro de memórias, é uma espécie de mini museu, né, onde quem aluga ou quem escolhe esse destino para a sua celebração pode conhecer, através de painéis ilustrados, um pouco da nossa história, passando por diversos aspectos históricos, culturais, econômicos e religiosos. Eu acho que eu destacaria essas principais características hoje de quem escolhe o Loreto como destino da sua celebração. Então, estamos vendo, né, que a gente já tem um lugar sagrado, né, um lugar para ser contemplado, porque traz a nossa história, e é mais do que somente uma praia bonita, só mais do que um olhar para o paraíso, né? Então, a gente tem também conteúdo, né? Eu vou seguir agora com o Arthur, né? Arthur tem lá o seu Casarão do Alto, que fica em São Tomé de Paripe também, uma praia paradisíaca, que poucos baianos conhecem, mas que é lindo e que tem muito conteúdo, tem muito a ver com a história da gente, com um gramado que invade, que vai até o mar. Eu queria que ele contasse um pouquinho sobre a estrutura, sobre o que acontece lá, como acontece. Só lembrando, gente, nós temos, no máximo, 3 minutos assim, para falar
sobre cada coisa, porque eu tenho muito assunto para perguntar para vocês, são muitas curiosidades, tá? Boa tarde a todos, boa tarde a vocês. É um prazer muito grande estar aqui na companhia de pessoas assim que têm um histórico de construção da nossa Salvador, tá? Agradeço o convite e é uma honra e um prazer muito grande estar aqui para falar sobre o Casarão. O Casarão ele se insere em São Tomé de Paripe, é uma propriedade bastante extensa, com um pedacinho de Mata Atlântica, com uma vista maravilhosa, inclusive em frente à Ilha dos Frades. O sol se põe lá para a gente, é maravilhoso. Os casamentos acontecem, inclusive, com um lindo pôr do sol no deck principal, tendo a Ilha dos Frades, a Ponta de Nossa Senhora como pano de fundo, e a praia de Inema na lateral. Inema é um nome que vem do Tupi-Guarani, que significa águas paradas, né? É uma praia muito tranquila, é um canto de Salvador que, como bem disse a Tereza, pouca gente conhece, poucos baianos, poucos soteropolitanos conhecem, tá? Mas que já foi palco de casamentos de pessoas de diferentes países, de vários países, que ficaram encantados com aquela região. Tem uma particularidade em São Tomé de Paripe, que eu vou contar aqui para vocês. É uma rua de 80 metros, a rua Alto da Igreja de São Tomé, que você tem uma igreja católica construída em 1552, gente. Uma das primeiras igrejas aqui de Salvador. O que faz todo sentido, porque os portugueses, na época, faziam as suas construções no alto da colina, e São Tomé de Paripe é a entrada, podemos dizer, o portal da Baía de Todos os Santos. Então, nessa rua, você tem essa igreja católica, você tem uma casa, um sincretismo religioso, uma casa muito, assim, muito interessante, com história das religiões afro. Você tem uma casa de oração budista e você tem uma igreja evangélica, tá? E nossa, estamos mais falando, sincrético impossível, né? Estamos falando 80 metros, uma rua com 80 metros. Então, o Casarão é um lugar onde a gente celebra o amor, tá? O amor, os valores estão mudando e o amor precisa ser celebrado, não é? Através de um casamento, através de uma renovação de votos. Olha que coisa importante, não é? O que tem de mais importante para as famílias? O casamento é essencialmente uma reunião de família, você celebrar os votos. E por que isso pode e deve ser feito em Salvador? Pessoal, Salvador tem uma singularidade, tem um povo, como tudo que já foi dito aqui, não quero ser repetitivo, mas é um povo extremamente acolhedor. O povo de São Tomé parece o que foi Itapuã 40 anos atrás, cantado nas músicas do Caymmi e do Vinícius de Moraes, né? É um lugarzinho bucólico, parado, com um povo muito bacana, muito simpático, muito acolhedor, não é? E as pessoas ficam encantadas quando casam lá. Eu convido a todos a olhar esse cantinho de Salvador. É o extremo oposto de Salvador. Todo mundo conhece Itapuã, é o outro lado. Salvador termina em São Tomé. É a extensão da praia de Inema, aquela famosa praia onde os presidentes passam férias, né? Todos eles, desde o Fernando Henrique, todos passam as férias na praia de Inema.
Tá certo? Ok, vamos aguardar aí o spoiler para o final. Olha só, então, a gente acabou de apresentar 2 excelentes equipamentos, né, de Salvador, e eu vou aproveitar nossas especialistas aqui para poder bater uma bolinha e a gente discutir mais sobre esse segmento que é muito lucrativo, né? Tem muitos lugares hoje, muitos destinos que vivem muito bem, obrigado, em torno, porque se posicionou e se preparou para ser um Destination Wedding, né? Então, eu vou começar com Juliana Ribeiro. Tá? Olá, Juliana. Conta para nós o que significa, na totalidade, um Destination Wedding, né? O que é que um ponto qualquer do mundo precisa se preparar, ter e agregar para ser considerado e ser visto como um Destination Wedding? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Na verdade, o Destination Wedding ele vem numa crescente aí nos últimos anos, justamente porque o brasileiro entendeu, não só o brasileiro, mas como o mercado mundial, que é muito mais agradável, pode ser muito mais interessante você viajar para um destino, conhecer a cultura, conhecer a culinária desse local e adicionar isso à realização de um sonho, né? Muitas pessoas têm esse desejo de casar, nem todas querem aquele casamento padrão, que tem algumas regras, algumas determinações, e o Destination Wedding te proporciona isso. Então, você consegue casar num local paradisíaco ou num local diferenciado, e você consegue uma paisagem legal. Você pode agregar a isso alguns dias de descanso. Então, isso é muito bacana e o brasileiro descobriu isso nos últimos tempos e a procura tem aumentado significativamente. É bem bacana trabalhar com esse segmento porque a gente trabalha com diversos tipos de sonhos, né? Não só da realização do casamento, mas da realização de uma viagem, de conhecer um local, descobrir e desbravar aí novas experiências. Ok, vamos seguindo agora com Jaqueline, né? Uma mulher que ela não só casa, como ela leva para a lua de mel, né? Então, eu queria que você ajudasse a gente a compor o que não pode faltar em um Destination Wedding. O que é que não pode faltar? Dá uma dica para a gente, assim. Primeiro, agradecer, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui falando desse segmento, onde eu fui uma das desbravadoras. A BeHappy, que é a minha empresa BeHappy Viagens, já faz Destination Wedding desde 2010. Então, já são 10 anos aí que nós já estamos nessa estrada. E eu acho que eu posso contar um pouquinho rapidamente do movimento das noivas, dos casais, que já há 10 anos atrás, os nossos casais brasileiros começaram a olhar para essa modalidade de casamento com um olhar mais benevolente e mais convidativo. Por quê? Eu acho que a gente veio num movimento de acabar os casamentos espetáculo, né? Como a gente fala, casamentos shows, de muita gente, aonde o casal quase nem consegue aproveitar, né, a festa, a cerimônia, porque tem que dar conta daquela multidão. Então, os casamentos passaram a ser mais intimistas, e eu vou responder falando disso. O que não pode faltar no Destination Wedding? Eu acho que a primeira coisa o Destination Wedding é uma modalidade de casamento para aqueles casais que querem ter uma experiência mais autêntica, mais longa, porque o casamento tradicional é aquela festa de 7, 8, 10 horas que seja, né? Que é muito mais importante para os convidados do que para o próprio casal, e as pessoas começaram a descobrir que unindo, né, o casamento a uma viagem, levando seus convidados para poder experimentar junto com vocês, com o casal, né? O destino, aquilo que o destino oferece, várias atividades. Normalmente os Destination Weddings nunca são um dia só, né? Então, o que não pode faltar, eu acho que é esse convívio mais próximo, mais íntimo, com as pessoas que são mais importantes para o casal. A segunda coisa que eu acho importante ressaltar, e que o mercado foi aprendendo, é escolher o destino e se adaptar àquilo que o destino tem para oferecer. Não querer levar um modelo de casamento do seu estado, da sua cidade, né, e impor aquilo para onde você está indo. Então, acho que é muito interessante também respeitar a cultura local, as tradições locais, né, e se inserir
naquele local que você está escolhendo para o seu casamento, ao invés de transportar o modelo, vamos dizer, de um casamento tradicional, num buffet, enfim, né, para aquele destino. E o que não pode faltar é amor, né? Eu acho que o amor é essencial, é essa vontade de celebrar amor, alegria, a vontade de estar junto das pessoas que são realmente mais importantes na vida do casal, né? E com certeza o Destination Wedding veio para ficar. Eu sou testemunha disso porque peguei o mercado lá atrás, ainda quando era uma modalidade muito tímida, as pessoas tinham muita insegurança, né? Muitos receios, muitos questionamentos. E hoje a gente vê que praticamente o mercado vem numa crescente assim vertical, né? A cada ano, eu acho que o número de casamentos Destination Wedding tem assim aumentado numa crescente infinita. Então é isso. Eu volto então para você, Ju. É importante que você tenha pacotes turísticos locais associados ao evento, o casamento em si, ou isso, de maneira geral, as pessoas chegam e cada um escolhe o que vai fazer, ou já é uma economia que gira em torno, já que eu vou fazer meu casamento lá, eu já olho tudo que eu tenho em volta, já sugiro para meus convidados, eu mesmo já fecho essa programação para meus convidados. Como é que aquece a economia de uma forma maior do que simplesmente uma viagem de duas pessoas, que vira uma excursão, digamos assim, né? No bom sentido da palavra, né? Exatamente. Na verdade, é um mercado que movimenta muito, muito além de só a cerimônia, né? Porque esse casal, ele vai envolver uma logística de convidados, a maioria faz um cronograma de passeios, então vai ter aí 2, 3 passeios junto com todo mundo. A gente está falando de serviços adicionais, então um traslado, um aéreo, um seguro, o próprio passeio em si, além dos eventos desse casamento, né? Porque na maioria das vezes eles não fazem somente a cerimônia. Ele vai fazer um coquetel, ele vai fazer uma despedida de solteiro, ele vai fazer um jantar de boas-vindas, um happy hour, o que quer que seja. Vira um carnaval, né? Exato, ele quer passar muito tempo 3 com esse dias convidado. Para mais, viu? 3 dias eu diria que é o mínimo recomendado para aproveitar bem o destino. Existe já que algum indicador assim, financeiro relativo, existe uma medida disso nos locais. Eu vejo, por exemplo, nós temos aqui dentro do estado da Bahia, Trancoso, né? Que foi um destino que migrou para esse segmento. Existem números assim, mundiais dessa coisa, porque a gente sabe em relação à lua de mel, quem tem um poder aquisitivo mais alto vai para tal lugar, né? Existe meio que uma coisa meio padronizada mundialmente, né? Não é somente o brasileiro que vai para o Vale do Luar. Existe, né, por exemplo, dando um exemplo, que vai para Bora Bora. Mas essa economia, esse segmento de mercado, ele é elaborado e planilhado? Existem indicadores sobre isso? Eu acho que assim, não existem estatísticas, infelizmente, né? A gente ainda é muito carente aqui no nosso mercado brasileiro de estatísticas, mas existem tendências. O que eu posso te dizer é que o Destination Wedding, por exemplo, hoje no Brasil é uma modalidade praticada por casais que vão para o Caribe, por exemplo, né? Vamos falar do mercado, vamos dizer, mais popular. Por quê? Porque os hotéis do Caribe, os equipamentos do Caribe oferecem praticamente o casamento de graça para os noivos quando eles levam um determinado número de convidados. Então, esta é uma indústria, Tereza, que fora do Brasil, ela é imensa, e gera, assim, uma riqueza enorme. Eu conheci alguns hotéis que me falaram que, por exemplo, num hotel fazem 800 casamentos por ano. Então, você se pergunta, o ano tem 365 dias, como é que você pode fazer 800 casamentos por ano? E fazem, porque fazem de 3 a 4 casamentos por dia em locais diferentes, né? Então, essa é uma indústria que gera muita riqueza, sem dúvida nenhuma, e nós aqui no Brasil ainda estamos engatinhando. Isso eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Quer dizer, o lado bom é que temos muito a crescer e muito a aprender
com o que já se faz aí fora. E aqui estamos com, né, 2 representantes incríveis de 2 equipamentos maravilhosos em Salvador, que precisam ser divulgados, eu acho que a questão da divulgação é muito, muito, muito importante, porque, infelizmente, falando de Trancoso é um case no Brasil, né, e eu posso te dizer que eu acompanhei toda essa evolução de Trancoso, virar esse destino, esse point tão desejado pelos casais. Por quê? Porque se equipou. É aquela história, a gente não sabe, né, se vende mais, se é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Aquela história, o que vem antes, o ovo, a galinha. As coisas são concomitantes. As noivas também vão em busca dos destinos que oferecem mais conforto e mais praticidade. Acho que vale muito a pena a gente falar disso, que o casal que busca também essa modalidade de casamento é um casal, de uma forma geral, que quer praticidade, que realmente quer fugir daquela coisa de ficar 1 ano e meio, 2 anos, organizando o casamento, cheio de detalhes, com 50 fornecedores, tendo que ver, enfim, pagar, né, 50 fornecedores diferentes e tal. Ele vai num lugar só e encontra tudo pronto, né? Então, tem esse perfil também de um produto mais pronto, que claro que pode ser personalizado e deve oferecer opções para que cada noiva tenha o seu sonho realizado da forma que ela imaginou e que ela sonhou, mas que, de certa forma, envolva essa praticidade dos pacotes prontos, de que a noiva já encontre na mão tudo já resolvido, tá? Então, eu acho que isso também é uma coisa importante para a gente colocar. E Trancoso, como você bem disse, hoje é um polo do Brasil que praticamente foi se desenvolvendo em função disso, né? Todos os fornecedores já estão interligados, a noiva chega, já tem tudo praticamente pronto, ela tem pouco trabalho, né, e poucas opções, digamos assim, de escolha, porque já está tudo mais mastigado, digamos assim, tá? Tá. Eu pergunto a você, Bela, eu acompanhei um movimento muito grande, né, de trazer pessoas, agentes e assessoras e várias... Eu sei que nós somos interrompidos pela pandemia, né, e isso com certeza tem um rescaldo, porque ninguém faz casamento com pouco tempo, né? Então, tem um delay aí, alguns casamentos que foram adiados, alguns casamentos que foram adiados marcados e os que foram adiados para serem marcados mais na frente. Você tem conhecimento de algum movimento, enquanto Salvador e arredores, dessa união ou de agências especializadas em fazer esse todo, como tem em alguns lugares? Você chega, então eu ligo para lá, para o Cerimonial Loreto, e a partir daí o Cerimonial Loreto já me indica uma agência que dá toda a solução, ou isso ainda está uma coisa muito somente a nível de assessoria, que a assessoria busca vários players, ou já tem uma coligação, digamos assim, para fazer essa oferta e dar esse passo a passo já mais arrumadinho? Bom, é exatamente isso que aconteceu, Tereza. Em função da pandemia, diversos eventos tiveram que ser interrompidos. Na verdade, a gente contou muito com a empatia e com a responsabilidade do cliente, então foram poucos cancelamentos, né? Todos os eventos foram basicamente remarcados. E o que tem acontecido lá hoje acontece diante das limitações impostas e o que é permitido fazer a partir dos decretos, né? O que é que a gente sente como feedback? Na verdade, existe ainda uma restrição grande em relação às assessorias, que são importantíssimas, mas elas não podem ser a única alternativa, né? Então, para o Cerimonial Loreto, o que a gente tem sentido é que, de fato, todas essas coisas ainda passam, essa organização ainda passa pelo crivo da assessoria. E eu assisti nas meninas, e uma coisa que é importante, que eu acho que vale a pena registrar pela audiência, e acho que essa é a razão pela qual a gente está aqui, justamente para divulgar quais são as vantagens de se casar hoje na Baía de Todos Santos, é que uma vez o destino com infraestrutura, tudo fica mais fácil, tá? Então, o que a gente tem visto é que as pessoas têm quebrado muita resistência, Tereza, em relação àquela coisa de você casar numa ilha. O fato do destino ser costeiro não é mais um impedimento para a logística, né? O cerimonial hoje oferece todas as facilidades para que você contrate qualquer fornecedor, e o único trabalho que a noiva
ou o outro cliente, não é? Porque não é só evento, não é só casamento que acontece lá, vai ter o de chegar no lugar, que na verdade não é uma preocupação. É até uma, digamos assim, mais um ponto interessante do cerimonial, que é a própria viagem pela Baía de Todos os Santos, ou, se melhor lhe convier, ele pode também acessar pela via terrestre. Então, quem opta pelo cerimonial Loreto hoje não tem que se preocupar mais com a dificuldade de logística. É muito fácil, né? A única dúvida, talvez, seja em relação aos fornecedores, que isso é uma coisa que tem que passar, assim, a casa tem que permitir a flexibilidade e deixar que o cliente escolha quem que ele acha que melhor atende naquele momento. Obviamente que que existem as predileções, mas esse deixou há muito tempo de ser um problema a partir da infraestrutura viabilizada. É muito rápido, né, de barco a partir de Salvador, o cerimonial conta com barco próprio. Quem não quiser utilizar o próprio barco do cerimonial, existem recomendações em relação a linhas de catamarã, empresas de catamarã que fazem esse transporte. Além disso, está sendo viabilizado em Madre de Deus, que é o ponto terrestre mais perto da ilha, um terminal exclusivo para a chegada dos clientes, né, dos noivos ou de outras pessoas que alugam espaço para realizar seus eventos. Então, a gente hoje tem um equipamento dentro da Baía de Todos os Santos, né, com todas as facilidades que é estar em um destino perto da capital, em que nos coloca em condição de absoluta competitividade com Trancoso, por exemplo. Sim, e sem problema de horário, né? Você pode casar das 10 da manhã até o outro dia, porque é uma coisa muito privativa, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante, né? Eu fico uma pergunta para mim, Jaque, sobre o seguinte: você que também trabalha com esse pós-casamento, né? E existe uma tendência para que as pessoas que optam por um Destination Ed também deem uma sequência a essa viagem, tipo assim, grande parte dos convidados aproveitam que estão se movimentando para aquele lugar e ficam mais tempo, muito mais do que somente os 3 dias, que a maioria das festas de casamentos remotos dura mais ou menos 3 dias. Mas isso gera também um rescaldo, digamos assim, para a economia do turismo na localidade? Ou simplesmente, de maneira geral, as pessoas vão embora? Tem também a lua de mel coletiva agora, né, que está ficando na moda, viaja todo mundo e aí vai para outro lugar também todo mundo. Me conta um pouquinho para a gente sua experiência sobre isso. Então, Tereza, bem interessante você colocar isso, né? Eu vou te contar uma coisa legal, que eu acho muito curiosa. Há 10 anos atrás, enfim, quando eu comecei, e ser convidado para um Destination Wedding tinha essa função dos convidados aproveitarem para tirar férias também, né? Então, aproveitavam o local da festa e acabavam estendendo aí alguns dias, exatamente como você disse. E aí eu já ouvi, como isso cresceu tanto, eu já ouvi de vários clientes nossos que hoje eles têm tantos convites para tantos Destination Wedding que eles não conseguem comparecer e nem conseguem tirar férias, porque senão eles não trabalhariam, eles teriam que passar o ano todo viajando, né? Mas isso é só uma curiosidade, porque realmente a oportunidade de você juntar, né, férias, usufruir do destino que você está sendo convidado, né, como você está falando para os convidados, é muito boa. Eu diria que tem uma parcela, né, de pessoas, de convidados que fazem isso, e outros realmente por compromissos profissionais acabam indo só para o casamento e voltando. Mas independente disso, como bem disse a Juliana, os casamentos no mínimo são de 3 a 4 dias, né? Com várias atividades, com várias programações. Então a gente pode considerar isso já como uma viagem, como mini férias, né, vamos dizer assim, porque é muito difícil alguém fazer um deslocamento para chegar só um dia antes, assistir o casamento e ir embora no dia seguinte, né, é muito raro isso. Então, pelo menos, no mínimo, os convidados acabam aproveitando de 3 a 4 dias, e muitos deles estendem, né, eu diria que no exterior, né, os casamentos que a gente realiza no exterior, isso, a porcentagem de convidados que aproveita realmente para fazer as suas férias é maior do que os casamentos que a gente faz aqui no Brasil, né? Então, essa sua fala me leva a entender que a gente precisa ser muito visto lá fora para atrair
esse estrangeiro para vir casar aqui, porque ele se delonga, ele fica por mais tempo e isso gera uma economia maior para a gente. Perfeito. É isso? Perfeito. Esse movimento da gente projetar o Brasil hoje como um país com todos os equipamentos, né? Enfim, não deixamos a desejar de forma nenhuma, muito pelo contrário, temos fornecedores aqui de todas as áreas maravilhosos, né? Damos realmente um show, né? Os casamentos são maravilhosos aqui no Brasil, fazer essa divulgação para atrair esses casais do exterior para virem casar em Salvador, sem dúvida nenhuma. Então é importante que esse trade se junte. A promoção é fundamental, a promoção é fundamental. Eu entendi. É importante também, Tereza, ressaltando essa questão de alavancar novos negócios, pensar que esse casal não vai só fazer o casamento, ele vai fazer uma lua de mel, uma renovação de votos, ele pode fazer o baby moon, existem diversas áreas e segmentos aí que a gente consegue explorar dentro dessa área de destination wedding, mas enfim, para focar em outros negócios ramificados aí deste casamento. E o carnaval, né, gente, a Bahia, ela gera muito casamento. Não sei se vocês sabem disso, mas eu recebo muitos casais, eu caso muita gente que vem de fora de Salvador, né? A maioria dos casamentos que eu faço são de fora, e a grande maioria, por coincidência, são pessoas que se conheceram em festas em Salvador. Sim, então, eu acho que o trade precisa se unir em torno dessa temática, né? Que é esse amor que perdura e que vem na festa e que essa celebração volta. Né? Eu tenho falas assim que eu nunca esqueci, de pessoas que... Poxa, mas eu tive aqui no carnaval de não sei quando, ele já veio, já casou, já vem trazer os filhos. Recentemente já tinha um batizado, eu tenho um batizado para fazer em janeiro, de um casal que se conheceu no carnaval, que veio casar aqui e agora quer vir batizar o filho já de 2 anos aqui em Salvador. Então, é muito importante que esse trade se una, que a gente tem 5 minutos, eu vou encaminhar já, que a gente comece a enxergar e que crie essa persona, porque, pelo que eu entendi, eu não entendo, não sabia, é muito curioso esse tema para mim, mas existe um perfil de pessoas que escolhem determinados destinos para casar. Então, se o trade, e com políticas públicas e com as pessoas que têm equipamentos, eu acho que precisa se juntar. Aqui não tem concorrente, né? Aqui tem parceiros que precisam se juntar para entender esse perfil e dirigir mesmo todos os holofotes e o foco para trazer esses personagens que se identificam com esse persona para poder consumir Salvador, né? Porque os atrativos estão aqui. O que a gente realmente precisa, pelo que eu estou entendendo, é comunicação. Bom, Tereza, perfeito. Eu só queria te agradecer por essa colocação. Eu acho que você resumiu da melhor forma impossível, exatamente isso, né? Entender, e Salvador é uma cidade riquíssima, como a Isabela falou, do ponto de vista histórico, enfim, vocês têm tudo aí, né? Mas é uma questão mesmo de se organizar e de comunicar isso, né? De criar um produto. É aquela história de criar um produto e de apresentar esse produto, né? Com uma embalagem muito bonita, muito bem comunicando muito bem, para poder atrair esses casais que estão aí espalhados, com certeza que estão aí espalhados. Eu te agradeço a sua colocação, acho que assim, resumiu muito bem, tá? Ok, eu agradeço a todos, a gente tem que terminar, infelizmente, porque esse papo está tão bom que me deu vontade de casar. Eu já casei 3 vezes, eu não podia estar num lugar melhor, né? Porque eu já posso me preparar para o 4º casamento. Como o meu amigo disse, falta a pecinha fundamental, mas quem sabe vai aparecer, viu? Então, gente, fica aí, eu fecharia esse painel, deixando o desafio, né, para os players que atuam nesse segmento se juntarem aqui, Bahia de Todos os Santos, Salvador, o entorno todo de Salvador, para poder contratar uma consultoria mesmo, para definir uma estratégia de comunicação e fazer uma comunicação focada para trazer gente para a nossa terra, que é linda, maravilhosa. Um beijo, muito obrigada a todos. Obrigada. Ai, gente. Tereza, vamos aproveitar que a gente está aqui no meio dessa galera que entende muito de casamento. Vai me pedir casamento, não. Então, vamos criar a hashtag Queremos Casar, nos ajudem. Meninas, vocês que são especialistas aí no assunto, ajudem a gente a casar. A gente quer. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, as meninas aqui conectadas. Obrigado pela participação no nosso evento. Tereza, Arthur, obrigadíssimo. Privilégio.